Mais um videozinho de resolução de exercícios. Esse aqui, ó, vem da aula 40 e 41, apostila 2, mate D, tá? Segundo ano do ensino médio. Agora a gente vai fazer um exercício sobre cilindros. Então vamos lá. O exercício fala o seguinte: num cilindro reto, então já vamos desenhar ele. Cilindro reto é aquele cilindro retinho aqui, ó. Ou era para ser, né? Retinho aqui. Retinho, bonitinho. Então é aquele cilindro que não é oblíquo. Ele fala que o perímetro da base é igual à maior distância entre dois pontos do cilindro. Igual à maior distância entre dois pontos do cilindro. Perímetro da base. Então pensem que a base é um círculo. E a base aqui, ó, é exatamente igual à base de cima. Isso que eu fiz em vermelho seria o perímetro. Então, quando a gente pensa no comprimento da circunferência, ele é o perímetro. Então, toda circunferência precisa ter um cara muito especial que nós chamamos de raio. E o dobro do raio é que nós chamamos de diâmetro. E isso mesmo. Pior que tomar um raio na cabeça é tomar um diâmetro, porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, todas as vezes que vocês quiserem achar o comprimento da circunferência, ou seja, o perímetro do círculo, nós temos a forma que o comprimento é 2 vezes o π vezes o raio, o famoso cachupiri. E se eu quisesse achar a área, que nós temos a fórmula da área, que é π vezes o raio ao quadrado. Beleza. Então, nós já sabemos que, como ele não informa para nós o raio, na verdade, ele pede para a gente calcular o raio da base, dando a altura para nós. Nós chamaremos o raio aqui, no caso, de Rzinho, né? Então, aqui é R. Logo, eu não tenho noção de quanto que ele vale. Então, vamos preencher as coisas aqui. Diz que a altura mede raiz quadrada de π ao quadrado menos 1. A altura, pessoal, é o segmento que sai do ponto mais alto até o ponto mais baixo aqui, que no caso do cilindro reto, coincide com um lado. Então, eu posso falar que essa altura aqui, ó, que eu fiz em azul, mede raiz quadrada de π ao quadrado menos 1. Poderia ter feito aqui ou lá no meio, mas vocês viram que é estratégico eu fazer aqui no cantinho. E aí, pessoal, como é que eu sei a maior distância entre dois pontos de um cilindro? Cuidado, viu, gente? Não é a maior distância sobre a superfície. É diferente. É a maior distância entre dois pontos do cilindro. Então, eu estou falando do cilindro, um sólido, né? E a maior distância entre dois pontos vai ser a distância daqui até aqui embaixo. Porque se eu fizer um pontinho, um em cima e um embaixo, não vai ser a maior distância. Se eu faço um aqui e outro aqui, também não vai ser a maior distância. Então, tem que ser essa distância na diagonal. Aí, se eu falasse assim, ó, a maior distância na superfície, né, dado que o ponto passe pela superfície, seria a distância que viria aqui, ó, daria a volta e terminaria aqui. Que seria a mesma coisa de eu planificar isso aqui, fazer um pontinho aqui, fazer um pontinho aqui e ligar esse pontinho. Foi o que eu acabei de desenhar. Mas seria a maior distância pela superfície. E eu não disse maior distância pela superfície, né? Então, vamos lá. Ele disse a maior distância no cilindro, onde pode dar um nozinho na cabeça. Mas beleza, vou apagar isso aqui e vou desenhar a distância certa, que seria essa distância aqui, ó. E aí, lembrem que ele falou que essa distância é exatamente igual ao perímetro da base. Então, se eu chamei o raio da base de R, o perímetro da base aqui, todo o contorno, vai ser 2πr. Se o perímetro da base é igual à maior distância, quer dizer, então, que esse cara aqui que eu acabei de fazer em verde vale 2π raio. E se vocês forçarem um pouquinho as vistas, vocês vão ver que a gente está começando a ter um triângulo retângulo.
porque a altura sempre forma um ângulo de 90 graus com a base. Aqui, se eu pego de um lado até o outro, eu tenho o diâmetro. E o diâmetro eu ensinei para vocês que é 2 vezes o raio. Então, eu acabei de montar um triângulo aqui, retângulo com catetos 2r e raiz quadrada de π ao quadrado menos 1, hipotenusa 2πr. A partir desse triângulo, com o simples Pitágoras, a gente vai resolver. Então, nós temos hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado, π ao quadrado menos 1. E aqui, mais o 2r ao quadrado. Então, eu vou elevar tudo ao quadrado, pessoal. Então, 2πr ao quadrado, eu vou por partes. 2 ao quadrado, 4. π ao quadrado vai ficar π ao quadrado. R ao quadrado vai ficar R ao quadrado. Tudo junto, um multiplicando o outro. Aqui, uma raiz quadrada ao quadrado, sobra só π ao quadrado menos 1. E ali, 2 raio ao quadrado vai virar 4 raios ao quadrado. Levo o número ao quadrado e depois a incógnita. Agora, pessoal, a gente faz o que nós viemos fazendo no exercício, né? Calcular quem? O raio. Então, todo mundo que tem raio, eu vou deixar de um lado igual. Então, vai ficar 4 π ao quadrado, raio ao quadrado, menos 4 raio ao quadrado, igual a π ao quadrado menos 1. Tipo letra de um lado e incógnita do outro. Mas a incógnita que eu quero descobrir é o raio. Então, veja que o raio ao quadrado aparece aqui e o raio ao quadrado aparece aqui. Além dele, também aparece o 4 aqui e o 4 aqui. Então, eu posso fazer um negócio que se chama fatoração. Coloco o 4 raio ao quadrado em evidência. A hora que eu coloco ele em evidência, é a mesma coisa de tirar ele. Então, sobra π ao quadrado menos 1. Mas cadê o 1, professor? Veja que você está enxergando um 4r ao quadrado aqui, né? Mesmo que negativo. Então, se eu tiro ele daqui, vai sobrar só o número 1 imaginário, porque se eu fizer a propriedade distributiva, ele tem que voltar a aparecer. Então, pense que a fatoração é o processo inverso da propriedade distributiva. E do lado de lá, eu tenho π ao quadrado menos 1. Então, agora eu posso pegar, se vocês perceberem, ambos os lados eu estou tendo π ao quadrado menos 1. Posso pegar esse cara que está multiplicando, ó, veja que tem um parênteses todo protegendo ele, e passar para o outro lado dividindo. Então, ficaria 4 raio ao quadrado é igual a π ao quadrado menos 1, dividido por quem? π ao quadrado menos 1, olha que beleza. π ao quadrado menos 1 dividido por π ao quadrado menos 1, uma abobrinha dividido pela mesma abobrinha, vai dar o quê, galera? Isso mesmo, 1. Agora eu pego esse 4 que está multiplicando, passo ele lá dividindo. Raio ao quadrado é igual a 1/4. Esse ao quadrado aqui a gente joga para o outro lado virando uma raiz. Raio é a raiz quadrada de 1/4. Como que a gente está mexendo com geometria, né? Nós só vamos ter medidas positivas. E aí a gente tira a raiz do de cima, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, tá? A gente pode fazer separadamente. Se quiser pensar de uma forma só, também dá certo. Mas chegamos à conclusão, então, que o nosso raio vai valer meio, que é a solução do exercício. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, e um grande abraço aí do professor João.